Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais um encontro, tratar hoje de direito civil, pessoal. Compra e venda. Contratos em espécie, compra e venda. Esse é o nosso assunto de hoje. Vamos tentar aqui ver as dicas gerais, um resumo da ópera, para que você aí tenha uma noção do que pode cair na sua prova sobre este contrato, que, já começando, é um dos contratos, se não o mais antigo, um dos mais antigos. E parece que não é o mais antigo contrato da história da raça humana. Me parece que a troca é o mais antigo. Porque a compra e venda, pessoal, ela surgiu quando surgiu a moeda. E veja, antes do surgimento da moeda, as pessoas já negociavam, já trocavam um arroz por um feijão, enfim, uma pedra por uma madeira, enfim. Havia negociações e, na maioria dos casos, era uma troca. Mas quando surge a moeda, para facilitar essas negociações, aí sim, a compra e venda vira o protagonista. É tão protagonista no mundo hoje, a compra e venda hoje, sem dúvida, é o principal contrato em todo o mundo, que o pessoal até cogita fazer um documento, um tratado internacional com regras internacionais da compra e venda. Tem essa ideia aí. Mas até lá, vamos seguindo com o nosso Código Civil de 2002, pessoal. Então vamos lá. Primeiro ponto que eu anotei aqui no meu roteirinho foi falar das características do contrato de compra e venda, pessoal. Aqui é bem tranquilo. Note, aqui para a gente ter um pouco mais de velocidade, eu estou pressupondo que você já sabe o conceito dessas características. Então, por exemplo, a compra e venda é consensual. Será que você sabe? Eu vou tentar então falar um pouco rápido, mas já pressupondo que aqui é só uma revisão, tá? Então, vou falar das características da compra e venda especificamente. Legal? Primeiro delas é que é um contrato típico e nominado. Isso significa que ele está previsto no Código Civil. É um contrato típico. Legal? Ele não é um contrato atípico, é um contrato típico. Muito bem, essa é a primeira característica, tranquilo. A segunda é que é um contrato bilateral, ou seja, ele exige manifestação de vontade pelo menos de duas partes. Comprador e vendedor. Ele precisa que haja esta manifestação de vontade e que haja um sinalagma. Sinalagma, ou seja, uma vontade num sentido, outra vontade no outro sentido diametralmente oposto para que se chegue a um acordo, pessoal. Então veja, por isso que se diz que a compra e venda é um contrato sinalagmático. Essa palavra é boa. Isso significa que temos duas manifestações de vontades diametralmente opostas e que elas se unem, se tocam para surgir o contrato e o acordo. Legal? Então esse é o sinalagma. Legal. Outra característica é que ele é consensual. Significa que o contrato já existe a partir do acordo de vontades. Ou seja, se eu chego para outra pessoa e digo, quero comprar o seu carro, e ela me diz, eu vendo, pronto. Se eu paguei, está feito o contrato. Está feito o contrato. Veja que a tradição, ou seja, o ato de entrega do bem imóvel neste caso, é um efeito do contrato. O contrato já existia antes da tradição. A tradição, ela está no plano da eficácia. Eu faço a compra e venda, ela já existe, e qual é o efeito dela? Eu vou poder obrigar a pessoa a fazer a tradição do bem para mim, o bem imóvel, porque eu vou transferir a propriedade, e eu terei que pagar o preço. Aí, beleza. Mas veja que quando houver o acordo de vontades, eu quero comprar e eu quero vender, pronto, já há o contrato de compra e venda. Legal? Por isso que ele é consensual. Ele não é um contrato real. Não é um contrato real. Porque o contrato real, ele exige, para existir corretamente, a efetiva entrega do bem. A efetiva entrega do bem. Legal? Isso não acontece com a compra e venda. Então, o registro e a tradição estão no plano da eficácia. No plano da eficácia do contrato de compra e venda. Mas antes deles, o contrato já existe. Por isso que ele é consensual e não real. Legal. Próxima característica é ser oneroso. Contrato oneroso, pessoal, significa que ambas as partes irão sacrificar alguma coisa. Veja, o patrimônio de ambas será sacrificado na compra e venda. Não é verdade? Por quê? O vendedor ele terá um sacrifício que é vender um bem seu. Um bem seu. Por exemplo, nesse exemplo, o carro. E o comprador terá um sacrifício do dinheiro que ele vai ter que pagar. Então, por isso que ele é um contrato oneroso. Não é um contrato gratuito como na doação, por exemplo. Porque na doação só um tem prejuízo, é o doador. O donatário ele tem lucro. Então, o contrato
Não oneroso, um contrato gratuito. Tranquilo? Então, beleza. Esse aí é fácil, né? Fácil, muito bem. Então, é por isso, pessoal, que na compra e venda incidem os chamados vícios redibitórios, são os vícios ocultos, e a evicção. A evicção é a perda do bem posterior por decisão judicial administrativa, em favor de um terceiro, chamado evictor. Aliás, a evicção é um tema que assusta bastante, né? Mas não tem nada de difícil, pessoal. Nada de difícil. É só um nome difícil. Mas, na verdade, é isso aí. É a perda da propriedade de um bem em virtude de uma decisão administrativa ou judicial, posteriormente à compra e venda. Então, se o contrato for oneroso, aquele que vendeu ele responde pela evicção, salvo estipulação em contrário. Mas, em regra, ele responde. Aliás, é uma cláusula implícita. Aqui vai a dica. A evicção, mesmo que não esteja prevista, ela está valendo, hein? Ela está valendo. Legal. Além disso, pessoal, é preciso ter em mente que o vício de uma das coisas não autoriza a rejeição das demais nas compras de conjunto de coisas. Então veja, eu vou comprar um conjunto de 10 livros. Vamos supor. Eu quero comprar um conjunto de 10 livros, eu acho que um cara tem ali 10 livros que me interessam, eu quero comprar aqueles 10 livros. Só que um deles está amassado, está rasgado, está queimado, enfim, não me serve. O vício deste livro específico não me autoriza a recusar a compra e venda do conjunto, certo? Se eu já dei minha palavra que vou comprar, ou seja, o contrato já existe, e aí o vício de um não me autoriza a desistir de tudo, exceto se este vício comprometeu o conjunto de forma tal que o conjunto não mais me interesse. Então basta pensar, por exemplo, numa coleção. Ó, uma coleção de Pontes de Miranda. Sei lá, tem uns 80 volumes. Uma beleza, hein? Tratado de direito privado. Pontes de Miranda. Aí você compra a coleção toda. Realmente, se um deles estiver queimado, rasgado, já perdeu o valor, hein? Talvez você não queira mais aquele conjunto. Por quê? Porque o defeito de um desvaloriza demais o conjunto, a coleção. Então, nesses casos, sim, aí eu poderia recusar. Mas, em regra, pessoal, o Código Civil diz que o defeito de um não autoriza a recusa de todos. Tranquilo? Essa sempre cai em prova, hein? Essa está sempre caindo ali numa objetivazinha. Sempre o pessoal está perguntando. Então, vamos lá. Próxima característica é ser comutativo ou aleatório. Comutativo é elas por elas. Eu dou um preço e tu me dá uma mercadoria. Olha só que legal. Aqui é comutativo. Mas ele também pode ser aleatório. Pode ser aleatório. Eu posso pagar por algo que pode vir ou pode não vir. É um contrato aleatório. Eu assumo um risco. É um contrato de risco. Então, por exemplo, eu digo, eu quero comprar o bezerro que vai nascer desta vaca. Porque é uma vaca de luxo, é uma vaca poderosa e eu acho que o bezerro dela vai ser top. Então, eu quero aquele bezerro. Peraí, ele pode nascer ou não, mas eu já posso pagar. Diz, olha, eu quero o bezerro. Então, é um contrato de risco. É um contrato de risco, é um contrato aleatório. Existem duas espécies de contrato aleatório. O contrato emptio spei e o contrato emptio rei esperate. O contrato emptio spei é um contrato de risco maior, porque a coisa pode vir ou não. E aqui eu estou assumindo o risco de não vir nada. Eu estou assumindo o risco de não vir nada. Por isso que normalmente eu pago um pouco menos. Mas no contrato aleatório emptio rei esperate, veja, eu tenho a certeza que virá algo, mas eu não sei o que vem. E aqui eu pago um pouco mais caro, evidentemente. Porque eu sei que eu vou ganhar alguma coisa, eu não sei o que eu vou ganhar. Mas eu sei que vou ganhar alguma coisa. São espécies de contratos aleatórios. É possível? É possível, sim. Válidos, perfeitamente válidos. Legal? Tudo bem. E a última característica, pessoal, é a execução instantânea ou diferida, ou de trato sucessivo. A compra e venda ela pode ser instantânea. Ali, por exemplo, eu vou na banca e compro uma revista, é instantâneo. Eu pago, sei lá, 10 reais por uma revista, eu recebo a revista, acabou. O contrato acabou. Mas eu posso fazer uma compra e venda a prazo. Não posso? Posso estar num insinuante, por exemplo, numa loja. Estou aqui já fazendo a propaganda, mas bom. Insinuante, Casas Bahia, sei lá, num shopping, na Fest.
no Submarino, Americanas, enfim, qualquer loja que você imaginar, eu posso chegar lá e comprar uma televisão a prazo, eu pago em 12 vezes. Veja, esse contrato é de trato sucessivo. É um contrato de execução diferida. Ele está sendo executado a partir de cada parcela. Então, tranquilo, também é válido, hein? Também é válido. Olha só. Muito bem. Vamos para os elementos do contrato. No meu roteiro aqui está escrito, número 3, elementos do contrato. Sujeitos ou consentimento. Primeiro deles é o consentimento. Esse consentimento, como sabemos, deve ser livre e desembaraçado. Não pode haver aqui uma coação, porque senão temos um vício. E se temos um vício, o contrato não é válido. Verdade? Então, o consentimento tem que ser de uma pessoa capaz e livre. Uma pessoa capaz e livre. Legal? Essa é a regra. Essa é a regra. Outro elemento é a coisa, porque eu preciso comprar e vender algo. Então, a coisa, o objeto dele deve ser possível e determinado ou determinável. Legal? Então, por exemplo, eu não posso fazer uma compra e venda de um terreno na Lua. É um objeto que não, é impossível. Então, esse contrato, ele tem um vício no objeto. Legal. E o preço? O preço é o último elemento do contrato de compra e venda. O preço ele deve ser certo, e deve ser real, e deve ser justo. Tá? Então, ele deve ter essas características. O preço é um elemento necessário do contrato de compra e venda. Ele pode ser em dólar? Pode. Se as partes acordarem que vai ser em dólar, ok. Legal, não é a regra, mas pode ser. Pode ser tranquilamente. Tanto é que, por exemplo, no free shop, você vai no aeroporto, no free shop, você pode pagar em dólar? Pode, tranquilo. Então, em certos casos, é possível haver o preço em dólar, pessoal. Aliás, o preço, inclusive, pode ser arbitrado por um terceiro. Não há qualquer problema nisso. O terceiro também pode arbitrar o preço para as partes. Legal? É evidentemente que o preço não pode ser arbitrado de maneira arbitrária por uma das partes, né? Sei lá, colocar uma condição aí puramente potestativa, ele arbitrar o preço do jeito que ele quiser, né? Se for abusivo, de fato não é possível. Tranquilo? Beleza, então vamos para algumas questões então mais interessantes. A gente já viu o panorama geral, você está ligado no movimento já do que é o contrato de compra e venda, eu tenho certeza, mas vamos ao que interessa. Venda de descendente para ascendente. Pode? Perdão. Venda de ascendente para descendente. Ou seja, o pai vendendo para o filho. Pode? Pode. Primeira coisa, pode. Tem alguma peculiaridade? Tem. É preciso haver o consentimento. É preciso haver o consentimento dos demais filhos e do cônjuge, salvo em regime de separação de bens. Legal? Separação obrigatória. Separação obrigatória. Por quê? Porque veja que quando houver a venda de um bem do pai para o filho, o pai, por exemplo, tem uma casa e ele vende para um dos filhos. Veja, essa casa, se o pai morresse, seria dividida para todos os filhos, correto? E para o cônjuge herdeiro. Em alguns regimes de casamento, ele também é herdeiro, como no caso da separação convencional de bens, segundo o STJ. Aliás, nesse ponto há um pouco de polêmica, mas prevalece que a separação convencional de bens, o cônjuge ele é herdeiro, só não é meio. E tudo bem. Legal. Então, veja só. Se o cônjuge é herdeiro e ele vai herdar juntamente com os outros filhos, ele pode ser prejudicado. Por quê? Porque, olha só, o pai que prefere um dos filhos, ele pode fazer o seguinte com o filho. Filho, eu vou te vender essa casa que vale R$1 milhão, eu vou te vender por 100 mil. Veja, é um preço vil. Está vendendo por 10 vezes menos. Ele vai prejudicar os outros herdeiros. E o cônjuge, né, que também é herdeiro. A depender, claro, do regime de bens. Tranquilo? Por isso, para evitar esse tipo de fraude, de possível fraude, os demais filhos e o cônjuge, se herdeiro, ele terá que concordar. Terá que concordar. Sob pena de ter uma compra e venda aí anulável, pessoal. Tem uma cláusula de anulabilidade. Aqui temos anulabilidade no prazo de 2 anos. Tranquilo. Vamos embora. Agora vamos lá. Compra e venda de bens entre cônjuges. Por exemplo, eu querendo vender um bem da minha mulher ou querendo comprar um bem dela. Pode? Pode.
desde que esses bens estejam fora da comunhão. Porque se os bens estiverem dentro da comunhão, aí não. Aí pertence a mim e a ela. Aí é tranquilo. Aí não pode. Legal? Esta regra, ela se estende aos companheiros? Me parece que sim. Me parece que sim. Há um pouco de polêmica na doutrina, mas me parece ser majoritário que sim, pessoal. Que sim. Muito bem. Próxima pergunta aqui interessante sobre compra e venda para a gente revisar. Uma pessoa casada pode vender um imóvel sem a anuência do cônjuge? A resposta é depende. Depende de quê? Do regime de bens. Se estiver casado na comunhão de bens, é preciso haver a chamada outorga uxória ou outorga marital. Eu prefiro essa segunda expressão, outorga marital. Enfim, outorga conjugal melhor. Pronto, agora chegou. A marital não, a conjugal, outorga conjugal, porque aí alberga os dois, né? Tanto a mulher quanto o homem. Legal. Muito bem. Se houver um regime de separação de bens, aí não. Aí não precisa haver esta outorga. Mas a pergunta que eu faço é, no regime de comunhão parcial de bens, um dos cônjuges ele pode ter um patrimônio particular, não pode? Pode. Ele já podia ter um patrimônio grande, casou com comunhão parcial, ou seja, a comunhão é dali para frente. O dali para trás é dele, é dele. A pergunta que eu faço é, para vender um bem dele, que ele já tinha antes de casar, ele precisa da outorga do seu marido, da sua esposa, na comunhão parcial de bens? Sim, pessoal, sim. Vai ter gente que vai dizer que não, mas sim, a resposta é sim. Por quê? Porque o cônjuge pode não ter direito àquele bem, eu concordo, mas ele tem direito aos frutos daquele bem. Então vamos supor que o cara tinha um patrimônio muito grande, ele tinha vários imóveis que estavam todos alugados. Os aluguéis, que são os frutos civis, né? Frutos civis daqueles bens, são compartilhados no regime de bens. Então, para vender aquela casa que pertence ao maridão, a mulher tem que concordar. Se ligue no movimento. Vamos embora para mais uma? Vamos lá. Tem mais uma venda especial, que é a venda entre condôminos. E aqui, pessoal, não lembre do condomínio edilício, é condôminos, os coproprietários. As pessoas que têm a copropriedade de um único bem. Por exemplo, um apartamento tem 3 pessoas. 3 pessoas são donas de um apartamento. A pergunta que eu faço é, uma delas pode vender a sua parte para um terceiro? Poder pode. Poder pode. Mas tem que dar a preferência para os outros condôminos. Tem que dar essa preferência. E essa preferência é tão forte que ela supera a preferência do locatário. Vamos supor, eu tenho um apartamento, eu e mais 2 pessoas. 3 pessoas com um apartamento. Esse apartamento está locado. Se eu quiser vender a minha parte, o locatário tem preferência? Tem. Mas os condôminos, os outros proprietários, têm uma preferência maior ainda. Então, se ligue nisso. Agora, a pergunta que eu faço é, e se os dois coproprietários, junto a mim, quiserem comprar a minha parte, quem é que fica? Eu vou vender para quem? Vamos ver quem é que tem a preferência. E aí o código diz lá o rol da preferência dos que já têm a preferência. Primeiro, os que tiver mais benfeitorias. Pronto. Então, o condômino que fizer mais benfeitorias, que tiver feito mais benfeitorias, ele terá a preferência. Ah, mas eles fizeram igual, não fizeram nada. Então, próxima regra é a seguinte. O que tiver o maior quinhão. Então, por exemplo, eu tenho 30%, o meu colega tem 30% e o outro tem 40%. O que tiver 40% tem a preferência. Tá, mas se cada um tiver 33,33%, todo mundo igual. E aí? Aí o código vai além. É o que depositar o dinheiro primeiro. Aqui vale o quem for mais rápido. Legal? Então o código trata da preferência dos que têm preferência. Tranquilo? Essa costuma cair, hein? Esta costuma cair. Vamos embora continuar. Legal, vamos continuar. A gente parou no direito de preferência, não é isso? Entre os condôminos. A gente viu aquelas regrinhas. Tá correto isso? Legal. Só mais um detalhe. Esta preferência, pessoal, deve ser exercida por notificação judicial ou extrajudicial ou no prazo de 180 dias. Então, para o exercício dessa preferência, tem esse prazo aí de 180 dias. Legal? Está lá no código. Mas vamos embora.
O que é a venda a non-domino? Ó, essa pode cair, hein? Candidato, a venda a non-domino é permitida no Brasil? Aí é o tipo da pergunta que o cara, se souber o que é, já detona e responde. Mas se não souber o que é venda a non-domino, das duas uma. Ou você desiste e diz não me ocorre, ou você pede um sinônimo, né? Para ver se o examinador está ali de boa com você e dá um sinônimo. Mas vamos lá. O que é a venda a non-domino? É vender o que eu não tenho. Veja, normalmente eu só posso vender o que eu tenho, o que é de minha propriedade. Aí eu posso vender, não posso? Eu tenho legitimidade para vender o que é meu. Tranquilo. Tranquilo. Desde que o que é meu não tenha uma cláusula de inalienabilidade, tá de boa. Tá de boa. Mas o código permite eu vender algo que não é meu, é de um terceiro, e esta venda ser válida. Só que tem um detalhe, não é tão fácil assim. A venda, ela só será eficaz se eu adquirir a propriedade do que eu vendi. Então veja, primeiro eu vendo, sei lá, vamos tentar dar um exemplo aqui. Tem um colega meu que tem uma moto. Aí beleza. Eu já fiz mais ou menos um acordo com ele que eu iria comprar essa moto. Só que antes de fechar com ele, porque ele está precisando da moto ainda, eu já vendi esta moto para um terceiro. Só, rapaz, eu tenho uma moto top, massa, eu vou vender para tu por tanto. Tu compra? Compro. Tá aqui. Beleza. Essa compra e venda vale? Vale. Desde que eu adquira, de fato, a moto como eu tinha planejado. Se acontecer qualquer coisa, se essa moto for destruída num acidente, por exemplo, esta compra e venda aqui, que eu firmei, aí não está valendo. Não está valendo. Então, a venda non-domino é a venda daquilo que ainda não se tem a propriedade, mas se virá a ter. Então, ela é possível. Legal, vamos embora. É possível... Aqui eu pergunto mais uma vez. Mais uma perguntinha de concurso, perguntinha capciosa. É possível a venda de herança de pessoa viva? Vamos supor, meu pai. Meu pai está vivo. Eu tenho um direito constitucional à herança. Eu tenho, não tenho? Tenho. Eu e minha irmã. Tranquilo. A pergunta que eu faço é, eu já posso vender essa minha herança? Eu já posso chegar para um terceiro e dizer, bicho, é o seguinte, olha, eu vou herdar tanto, tô ligado já que meu pai tem tanto, então ele vai, quando eu morrer, vai me deixar tanto, e eu quero vender aqui para tu, porque eu já quero usufruir desses bens, enfim, eu quero transformar aquela herança em dinheiro e torrar. Eu posso fazer isso? Não, pessoal. Não, o código é expresso. É proibida a venda de herança de pessoa viva. Isso tem um nome. É chamado Pacta Corvina. Se você escutar isso, Pacta Corvina, você lembra. Herança de pessoa viva. É proibida a sua venda. Pacta Corvina. Esse nome eu acho muito espirituoso. É um pouco macabro. Lembra do corvo que está à espreita, esperando a morte para ir lá e usufruir da morte alheia. Pacta Corvina. Não pode. Não pode. Porque nesse caso, o código estaria estimulando eu esperar a morte do meu pai. Que absurdo. Olha que absurdo. Se bem que para uns, hein? Conheço pessoas que... Enfim, mas vamos lá. Para mais uma pergunta. Mais uma pergunta. De quem é a responsabilidade pela tradição e pelo registro e pela escritura? Porque na compra e venda, veja, eu compro uma coisa, o vendedor ele tem que me entregar, não tem? Esses custos para ele me entregar, em regra, porque eu posso acordar de maneira diferente, mas em regra do Código Civil, é dele ou meu? E para escriturar, para registrar, a responsabilidade é do vendedor ou do comprador? O código, ele é claro. As partes podem acordar de maneira diversa, mas a responsabilidade com a tradição é do vendedor. A da escrituração e do registro é do comprador. Então, se ninguém disser nada, a regra geral é que o comprador ele escritura lá no cartório e registra lá no registro de imóveis. Legal? Mas a tradição é feita pelo vendedor. Regra geral. Muito. Mais uma perguntinha. É possível a venda por amostras? É possível a venda por amostras, pessoal. E aqui a gente lembra daquele pessoal que vende Avon, enfim, produtos de beleza. Ele traz uma amostra do produto dele. Traz uma amostra grátis às vezes.
Neste caso é possível. E a peculiaridade é que a amostra, ela vincula o vendedor. O vendedor, ele terá que entregar um produto que corresponda à amostra. Porque aí me vem à mente, aquele pessoal, eu não sei se isso existe, mas, bom, talvez exista. O pessoal vai lá comprar um carro, um carrinho 1.4, e aí os caras, no test drive, turbinam o motor. Veja, o cara tem a sensação no test drive que o carro é uma bala, mas aí quando compra, o carro não anda. Veja, que não me parece que houve uma amostra e o produto final não correspondeu àquela amostra. Mas um exemplo melhor, talvez o exemplo não tenha sido muito bom. Sei lá, a pessoa vai lá, dá uma amostra de um produto de beleza, Avon, e a pessoa passa no rosto e se sente maravilhosa, linda, maravilhosa. E quando compra o produto de fato, numa quantidade bem maior, o produto não se mostra tão eficaz. Neste caso, não será possível a compra e venda. A amostra vincula o vendedor. Legal, mas é possível a compra e venda por amostras. Não é proibido. Agora vem uma pergunta. Qual é a diferença entre venda ad corpus e venda ad mensuram? Essa é muito boa, já caiu várias vezes em concurso. Aqui esse conceito você tem que internalizar, viu? Sem dúvida, sem dúvida. A venda ad corpus, pessoal, é aquela que acontece sobre um objeto específico, pouco importando as suas dimensões. Então, por exemplo, eu quero comprar a Fazenda Santana. Uma fazenda que é no município tal, Fazenda Santana, vamos supor. Eu quero comprar a fazenda. Ponto. Eu quero comprar a fazenda. Eu não estou me importando em quantos hectares, quantos metros quadrados, enfim. Não estou interessado nisso. Eu quero comprar a fazenda. Esta venda é ad corpus. O vendedor me vende a Fazenda Santana. Ponto final. Uma venda ad corpus. Eu estou comprando este carro. Pronto. É o carro. Um abraço. Isso é uma venda de corpus. Mas na venda ad mensuram, pessoal, as dimensões do objeto comprado importam para o comprador. Ele está comprando algo e se importa com as suas dimensões. Então, é o caso. Eu estou comprando uma fazenda, Fazenda Santana, que mede 1.000 hectares, por exemplo. 1.000 hectares. Então, se o vendedor não me entregar uma fazenda com 1.000 hectares, aí eu tenho um vício redivitório. Aí eu tenho um vício redivitório. Legal? O código diz que se houver uma diferença de até 5%, não há esse vício. Não há esse vício. A compra e venda está valendo. Claro que vai ter perdas e danos, né? Porque ninguém pode vender algo 1.000 e entregar 995, por exemplo. Sei lá. Mas, se a diferença for de 5%, a compra e venda é válida. A compra e venda é válida, não é viciada. Mas se for acima de 5%, a compra e venda é viciada. Legal. Então, a venda ad mensuram, ela se importa com a dimensão do bem. A venda de corpus não. Se importa com o bem. Muito bem. Retrovenda. Retrovenda. O que é a retrovenda? A retrovenda, pessoal, é uma cláusula especial da compra e venda. Na compra e venda, o cara pode colocar lá a cláusula de retrovenda. O que é que ela diz? Segundo esta cláusula, pessoal, olha só que legal. O vendedor, ele pode, num prazo de até 3 anos, olha esse prazo, internaliza esse prazo, hein? No prazo de 3 anos, ele pode obrigar o comprador a lhe revender o bem. Se ligou? Então pronto. Vamos supor, eu vendo uma casa para fulano e digo, fulano, no prazo de 3 anos, se eu me arrepender, eu vou poder lhe obrigar a me transferir de volta a esta casa e eu lhe pago o preço atual da coisa. Tranquilo? O cara é tranquilo. Veja que a propriedade do fulano vai ser resolúvel por um prazo de 3 anos. Porque nesse prazo de 3 anos ele fica na expectativa. Será que João vai exercer o seu direito potestativo de retrovenda? Aliás, uma cláusula, uma condição potestativa simples, né? Não é puramente potestativa, é simplesmente potestativa. Já vi cair essa pergunta. Então, legal. Agora se liga, olha só, agora vem mais uma capciosa. Esta cláusula de retrovenda, para valer para terceiros, vamos supor que fulano vendeu para um terceiro. Essa cláusula de retrovenda, ela precisava estar registrada em cartório para valer para terceiros? Resposta, não. Não. O Código Civil é claro, ele diz que não há necessidade de registro
para que esta cláusula de retrovenda valha para terceiros. E aqui nós temos um direito obrigacional com eficácia real. Direito obrigacional com eficácia real, ou seja, uma eficácia para todos, independentemente de registro. Essa é uma pergunta que eu já caí. Nessa. Então, você fica ligado no movimento. Então, essa é a retrovenda, pessoal. A retrovenda é um direito personalíssimo? É uma cláusula personalíssima? Não, não é personalíssimo. Ela é transmissível. Legal? Então, fique também de olho nessa dica. E vamos terminar falando da preempção. Também é mais uma cláusula especial da compra e venda, que é o direito de preferência. Preferência, pessoal. 180 dias para bens móveis, 2 anos para bens imóveis. Esses são os prazos da preferência. E o que é que ela diz a preferência? Eu estou vendendo um bem para fulano. Fulano, olha só. Se tu quiseres vender este bem no prazo de 2 anos, um imóvel, né? Um imóvel no prazo de 2 anos, eu tenho uma preferência, viu? Eu tenho uma preferência. Legal? Legal. Veja que a propriedade agora é plena nas mãos de fulano. Eu não posso forçá-lo a me vender de volta. Eu apenas disse que se ele quiser vender, eu tenho uma preferência no prazo de 2 anos. Aí legal. Aí tranquilo. O direito de preferência é personalíssimo. O direito de preferência não é transmissível. Cuidado com isso. E agora, para a gente fechar, chave de ouro. Uma pergunta de tributário aqui dentro. Aí o cara já treme, hein? Tributário? O que é isso? Vamos lá. Aqui é para a nossa vida prática e para você que vai fazer concurso de procuradoria, isso aqui pode cair. A pergunta que eu faço é: eu sei que numa compra e venda de bens imóveis incide TBI, Imposto de Transmissão Intervivos. Né? TBI. Você paga lá para a prefeitura. Muito bem. Na retrovenda, se o direito de retrovenda for exercido, incidirá novo ITBI? Porque veja, eu fiz uma compra e venda e depois eu me arrependi, eu forço o cara a me dar de volta o bem e eu pago o preço atual. Houve novo fato gerador de ITBI? Aqui tem correntes para todos os lados. Se você for fazer concurso de procuradoria, eu sugiro dizer que sim. Você está defendendo os interesses da Procuradoria Municipal. Mas parece prevalecer na doutrina que não. Ou seja, que no caso da retrovenda é apenas o cancelamento daquela primeira compra e venda. Então não incide novo ITBI. Só basta um ITBI. Agora cuidado, que na preempção ou na preferência incidirá novo ITBI. Por quê? Calma, que aqui é outro papo. Aqui eu vendo e digo: fulano, se você quiser vender, eu tenho uma preferência. E se ele quiser vender, é outra venda. Aqui incide novo ITBI, pessoal. Legal? Então a gente fechou, a gente deu para ver aí, eu acho, deu para dar uma revisada de maneira bem descontraída a compra e venda. Perdoe se eu tiver me equivocado em algum detalhe. Por favor, diga aí se eu me equivoquei. Erros acontecem. Mas estou tentando fazer aqui o melhor. Espero que tenham gostado e nos vemos no próximo, pessoal. Valeu. Tchau, tchau.